louvamos a Deus por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, para crescermos na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de, junto com os irmãos, orar a Deus pedindo ao Senhor que abençoe essa nossa aula. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos, Pai, pela vida que temos em Ti e por podermos, Senhor Deus, Te conhecer, Pai. Senhor, tê-lo como Deus, como Senhor da nossa vida, Senhor, e como Rei sobre toda a terra. A Ti, Senhor, seja toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Senhor, seja as nossas vidas, Senhor, e seja, Pai, toda a nossa atenção nesse momento de estudo. Nós te louvamos pela Tua casa, nós te agradecemos pela casa de oração em Efizibá, pelo seu trabalho, pelo seu legado, pela sua obra, Senhor, e pela Tua obra sobre a casa de oração em Efizibá. Te agradecemos, ó Deus, pelo pastor Douglas. Te pedimos que Tu venhas abençoá-lo grandemente nesse dia. Tu venhas, Senhor, ó Pai, renovar as suas forças. Tu venhas, Senhor, alcançá-lo com grande poder, Pai. Assim, Senhor, fica conosco e nos ajude, Senhor, na meditação da Tua palavra. Nós clamamos para a Tua glória. Amém. Irmãos, nós chegamos aí na derradeira aula dessa sequência de aulas que nós tivemos sobre a autoridade de Cristo, e nessa aula nós vamos falar sobre a autoridade de Cristo na sua igreja, lembrando sempre do nosso versículo que pautou todas as nossas aulas, que está lá em Romanos 11, no verso 36, que diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós falamos na aula anterior, irmãos, sobre a autoridade de Cristo no que diz respeito à sua prisão, à sua apresentação a Pilatos, à sua crucificação. Falamos que foi do agrado do Pai que ele fosse sacrificado, mas nós não podemos deixar, irmãos, de ressaltar e de ter em mente a voluntariedade de Jesus Cristo. O Senhor se deu voluntariamente para o sacrifício. Jesus se deu voluntariamente para morrer por nós, para nos remir dos pecados, e isso não deve sair da nossa mente quando falamos a respeito do sacrifício de Jesus Cristo. Ele foi um sacrifício voluntário. Apesar de isso ter agradado ao Pai, de ser algo planejado pelo Pai, nós sabemos que isso foi um sacrifício voluntário do nosso Salvador. E para que isso fique bem solidificado, nós vamos ler lá em Gálatas. Gálatas, no capítulo 1, versos 3 a 15, diz assim: graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Também vamos encontrar algo relacionado a isso em João, no capítulo 10, os versos 17 e 18 dizem assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. E nós vamos ver, irmãos, que
isso tem muito a ver com a autoridade da igreja, né? Isso tem muito a ver com a autoridade de Cristo à igreja, né? Eu não gostaria de me ater aqui aos aspectos técnicos, teológicos da igreja, ou das palavras que levem ao entendimento sistemático eclesiástico. Não é essa a intenção. A intenção é fecharmos esse estudo, essa sequência de aulas, com uma mensagem importante sobre o aspecto espiritual da igreja do crente, né? Não obstante isso, se faz necessário e é importante nós lermos alguma coisa sobre a igreja, né? O que a Bíblia fala, poucas coisas que a Bíblia fala, nós vamos ler poucas coisas que a Bíblia fala sobre a igreja. 1 Coríntios 12, no versículo 27. 1 Coríntios 12, versículo 27, diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, aqui a igreja é apresentada como o corpo de Cristo. Depois nós vamos ver lá em 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15 diz assim: Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Eu vou repetir a leitura. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E aí cabe nós dizermos o que é baluarte, né? Baluarte é fortaleza, baluarte é sustentáculo, um lugar seguro, um lugar onde é impossível ser tomado pela força, né? Então, assim, a igreja, ela é a guardadora da verdade de Cristo, a preservadora da verdade de Cristo. Então, nós vemos aí a igreja sendo apresentada como coluna e baluarte da verdade. Também temos a referência que a Bíblia traz em relação a essa relação Deus-igreja, né, comparando com uma relação conjugal humana. Efésios 5:23. Efésios, capítulo 5, a partir do 23, diz assim: Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a água, a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Note, irmãos, que aí nós já vemos indícios dessa autoridade de Cristo sobre a igreja, que é também o nosso lugar de culto, um lugar onde nós adoramos a Deus. Dito isso, irmãos, é importante nós vermos nessas leituras que nós fizemos que a igreja tem um cabeça, a igreja tem uma autoridade, a igreja tem um Senhor. Ou seja, ela tem um dono, e o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Note que nesse versículo, esse último versículo que nós lemos, que Cristo ele não vai apresentar a igreja ao Pai, ao Espírito,
ou aos anjos, ou qualquer outra autoridade. Ele vai apresentar a igreja santa, imaculada, sem mancha, sem ruga, a Ele mesmo, a Ele próprio. Vamos ler novamente? Aqui, versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Apresentar a Ele mesmo. Ou seja, a autoridade de Cristo expressa nesse versículo como um sinal de cuidado, de zelo e principalmente a autoridade de Cristo. Em relação à igreja, nós vemos que ela, em Cristo, também exerce uma autoridade na terra. Vamos ler lá em Mateus 16, 18 e 19. Diz assim: Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Observe, irmãos, que tudo o que a igreja faz, ela o faz debaixo dessa autoridade, debaixo da autoridade do cabeça da igreja. Vamos ler lá também em Marcos, também no capítulo 16, nos versos 17 e 18. Marcos 16, versos 17 e 18 diz assim: E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Veja, irmãos, que esses versículos mostram uma parte dessa autoridade, Cristo dando essa autoridade para a igreja, para que possa, na pregação do Evangelho, também fazer sinais e maravilhas. Né? No versículo anterior, no capítulo anterior, nós vemos Deus, Cristo, falando a Pedro, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, debaixo dessa autoridade de Cristo. Tudo que a igreja faz, ela faz em nome de Jesus Cristo, ela faz pelo nome de Jesus Cristo. E que nome é esse? Nós já lemos várias vezes, é um versículo muito conhecido, lá no livro de Apocalipse, né, o verso 13 do capítulo 19, que diz: E estava com as vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. Ora, se a palavra é o nome de Cristo, e para que Cristo esteja, temos que nos reunir em torno de seu nome, ou seja, em torno da palavra. Logo, Cristo está onde sua palavra está. Onde que está escrito isso? Vamos ler lá em Mateus 18. Mateus 18, de 18 a 20, diz assim: Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome,
aí estou eu no meio deles. Irmãos, então se Cristo, se a palavra é o nome de Jesus Cristo, e para que Cristo esteja, é necessário que eu me reúna em nome dele, em torno do nome dele, logo nós concluímos que Cristo está aonde a sua palavra está. Ter a palavra, irmãos, como maior autoridade da igreja é ter no trono dessa igreja o próprio Cristo. Irmãos, esse é o grande legado da nossa igreja, esse é o grande legado da casa de oração em Fizibá. A palavra de Deus acima de qualquer coisa. É um legado deixado pelo nosso Pai na fé, que nos ensinou a amar a palavra de Deus e não nos desviarmos dela, ainda com dano próprio. Esse legado é o que nos sustenta, que nos dá certeza de que Cristo está conosco, porque a sua palavra permanece conosco. Então, Cristo está aonde a sua palavra está. E isso deve ser motivo de grande alegria para nós, porque a palavra de Deus está conosco. E se a palavra de Deus está conosco, se há zelo pela palavra de Deus, e se não abre mão e não abre-se mão dela, Cristo está no trono. E glória a Deus por isso. Mas a palavra também, irmãos, nos fala sobre a igreja, que somos nós, cada um de nós, morada de Cristo, morada do Senhor, templo do Espírito Santo. Vamos ler 1 Coríntios 3, 16. 1 Coríntios 3, 16, muito conhecido também, versículo que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Da mesma forma, irmãos, que na igreja, enquanto instituição divina, Cristo estará nela se ela estiver na palavra, Cristo estiver nela, ela estiver em Cristo, e se a palavra de Deus estiver ali, é da mesma forma comigo. Se a palavra de Deus estiver em mim, Deus está em mim, Cristo está em mim. Se a sua palavra mora em mim, Cristo reside em mim, Cristo também mora em mim. Ao passo que, do contrário, se houver divisão, Cristo não permanece em mim. Mateus 12, 25 vai dizer isso. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Deus não habita em casa dividida. Deus não habita em coração dividido. Ou seja, se a palavra de Deus também está em mim, Cristo está em mim também. Lá em Romanos 12, vamos ler lá em Romanos 12. Romanos 12. Primeiro versículo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja que a linguagem paulina traz uma ideia de sacrifício para a prestação do culto racional ao Senhor. Mas esse sacrifício traz uma sequência que mostra essa submissão ao Senhor, né, da igreja. Primeiro, o sacrifício é vivo, ou seja, a vida que nós temos em Cristo, a vida que o Senhor nos deu. Esse sacrifício também é santo, a santidade que convém aos filhos de Deus, que é vinda pela palavra e pela oração. Nós somos santificados à água da lavagem, pela palavra, essa santidade. E ele é agradável, sacrifício vivo, santo e agradável. Não existe nada mais agradável ao Senhor
do que a obediência. Ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Não existe algo que agrade mais o coração do Senhor do que a obediência. E também, aí vem a grande importância da obediência ao anjo da igreja, o nosso pastor. Hebreus 13, 17, olha lá o que diz. Todos esses versículos, irmãos, são muito conhecidos. Os irmãos conhecem esses versículos, mas nós voltamos a lembrá-los, porque a palavra de Deus, ela nunca fica velha, ela sempre se renova. Então nós temos lá no livro de Hebreus 13, o verso 17, que diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Irmãos, ou seja, a obediência ao nosso pastor, a obediência ao anjo da igreja, sermos submissos ao nosso pastor, obedecermos ao nosso pastor, obedecendo ao nosso pastor, nós estaremos obedecendo o próprio Cristo, agradando o coração do próprio Cristo. Obedecendo ao nosso pastor, obedecemos a Cristo e atraímos as bênçãos de Deus para nós, fazendo isso voluntariamente, assim como Cristo fez, se entregando em sacrifício por sua igreja. E daí a linguagem de sacrifício, a linguagem de Paulo de sacrifício, né? Quando nós obedecemos ao Senhor, esse sacrifício o Senhor agrada o coração do Senhor. Esse é o sacrifício que o Senhor pede. Ou seja, irmãos, já partindo para uma conclusão, o fato é que, sendo nós parte integrante do corpo de Cristo, e sabendo que Ele cuida da sua igreja para apresentar a Ele mesmo, sem mácula, sem mancha, sem ruga, com a mais absoluta certeza, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Ou achamos que Cristo não faria bem ao seu próprio corpo? Ou Ele deixaria que um membro do seu corpo, a sua noiva, padecesse deliberadamente? Não, irmãos. O Salmo 17, no verso 8, gostaria de ler com os irmãos. Salmo 17, verso 8, diz assim: guarda-me, Senhor, como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Ou seja, o Senhor cuida de nós, irmãos, como a menina dos seus olhos. Irmãos, que fique no nosso coração, que fique na nossa mente, que fique na nossa vida, que Cristo tem autoridade e poder para fazer todas as coisas, porque tudo é dele. Nós em Cristo, Ele em nós, nós somos vitoriosos. Permaneçamos em Cristo, naquele que pode todas as coisas e tem toda a autoridade, tanto na terra quanto no céu. Que isso esteja no nosso coração, irmãos, e nós saibamos que nas mãos do Senhor nós somos seguros, nós estamos seguros. Em todos os aspectos da nossa vida, nas mãos do Senhor, nós estamos seguros. Que essas aulas possam ter acrescentado aos irmãos, possam ter edificado os irmãos, e que a palavra de Deus possa solidificar, fortalecer a fé dos irmãos, sabendo que o nosso Deus, a maior autoridade que existe, está conosco. Amém, irmãos? Eu gostaria de orar com os irmãos, agradecendo a Deus por todos esses dias que estivemos aqui com os irmãos para estudarmos a palavra de Deus. Senhor,
Eu te agradeço, Pai, por esses dias. Eu te agradeço, Senhor, pelos meus irmãos. Eu te agradeço pela tua casa. Te louvo, ó Deus, pela casa de oração em Fisibá, de todo o meu coração. Igreja, Senhor, em que o teu servo cresceu, onde, Senhor, o teu servo aprendeu, Senhor, sobre as sagradas letras, pôde observar, Senhor, os teus servos, pôde conhecer verdadeiros homens de Deus e pôde ter, Senhor Pai, ó Deus, o mais puro trigo, Senhor, que nós poderíamos ter, porque a Tua Palavra nos diz e nos ensina que o lugar onde somos plantados foi escolhido por Ti, Senhor. E eu quero Te agradecer, ó Deus, pela Tua igreja. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela vida do pastor Douglas. Te agradecer, Senhor, porque Tu tens levantado o Teu servo a cada dia e nós Te somos gratos, Senhor, porque Tu tens nos dado o melhor, Pai. Senhor, fortalece o Teu filho a cada dia. Vem, Senhor, ó Deus, atender aquilo que o Teu filho, Senhor, tem em seu coração, aquilo que ele necessita, segundo o seu coração. Abençoa-o para a Tua glória. E, Senhor, ó Deus, possamos ajudar o Teu filho a realizar a Tua obra na obediência da palavra de Deus em sua boca, Senhor. Nós Te agradecemos por cada irmão da Casa de Oração em Fisibá. Te pedimos que Tu os abençoe grandemente. Nós repreendemos, Senhor, todo o mal e toda intenção maligna sobre suas vidas, no nome de Jesus. Porque há poder no nome do Senhor Jesus Cristo, há poder e autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, Senhor, vem adentrar as casas, liberta no nome de Jesus. Vem, Senhor, realizar um milagre para a Tua glória, curando o corpo, curando a alma, Senhor, restabelecendo, Senhor, ó Deus, a alegria, Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E que os nossos irmãos se sintam, Senhor, ó Deus, fortalecidos, sabendo, Senhor, que Cristo é sobre nós, com autoridade e poder, Pai. Assim, Senhor, eu Te sou grato, Senhor, por todos esses dias que pude, Senhor, estar junto com os meus irmãos para aprendermos, Senhor, da Tua palavra. Assim, Senhor, ó Deus, Te agradecendo também pela direção da escola dominical, as Tuas filhas, Senhor, que coordenam a escola dominical, fortalece a cada dia, sustenta para a glória do Teu nome. Te louvamos pelas Tuas servas, Pai, e que continuem, Senhor, nessa alegria, nesse poder, Senhor, de Te servirem, Senhor, a cada dia, Senhor, ó Deus, debaixo do Teu poder e da Tua graça, Senhor. Assim, Pai, fica conosco, Pai, continua conosco e abençoe, Senhor, a sequência dos estudos, Senhor, ó Deus, dessa sala, da EBD, Senhor, na Tua casa, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós Te somos gratos por tudo, em Teu nome. Amém. Glória a Deus, irmãos. Eu quero agradecer a Deus por cada dia que pudemos estar juntos para juntos bendizermos o nome do Senhor e aprendermos a Sua palavra. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos, a casa dos irmãos e estejamos juntos na casa de Deus, servindo ao Senhor, no trabalho de Deus. Deus abençoe os irmãos.